Boa noite a todos, todas. Agradecer primeiro o Tiquinho pelo requerimento, o vereador Tiquinho, e cumprimentar nosso vereador Rubinho aqui, que a gente já conhece há muito tempo também, assim como conhece todos, né? Somos aqui de Penápolis, vereador Esther, e um cumprimento especial ao meu pai, que está aqui conosco, João Martins, ao meu irmão, ex-vereador aqui dessa casa, onde a gente começou a batalha, né, política, a militância política, o Dr. João Castilho, batalhador aí do Sindicato Rural, foi um grande aliado aí para que a gente tivesse êxito aqui na instalação do INCRA na cidade de Penápolis, assim como todos os vereadores, amigos da Vila São Joaquim, nosso primo, né, Nardão Sacomani, os companheiros da época de vereador do meu irmão, né, nosso Roberto Delfino, enfim. A gente teria bastante coisa para falar, porque eu tenho atuado há 18 anos na temática agrária e fundiária no país, e num país demasiadamente grande, complexo, conflituoso, onde a terra, né, por natureza e por origem, ela tem um conflito por conta do que ela representa no nosso país e na América Latina. Eu fiz uma síntese, que eu até coloquei numa apresentação, mas não foi possível projetar, então vou tentar usar essa síntese aqui, falando, né, expressando verbalmente para vocês um pouco daquilo que a gente construiu nesse tempo. Primeiro, nós saímos daqui em 1999, com a expectativa de continuar estudando. Meu irmão Rodrigo já tinha ido para o Rio Grande do Sul e desenvolver também um trabalho lá no estado do Rio Grande do Sul, né, onde nós ingressamos nessa área. Claro que a partir da influência também do trabalho que meu irmão desenvolvia aqui no estado e aqui na cidade de Penápolis, né, lutando aí com os assentados da reforma agrária. E lá tivemos, então, a possibilidade de entrar como estagiário no Departamento de Reforma Agrária, na época do Estado, e depois, a partir de um trabalho que eu consegui desenvolver ali, nós fomos convidados a ingressar no Instituto Interamericano de Cooperação para a Agricultura para desenvolver um projeto para a reforma agrária no Rio Grande do Sul. O Rio Grande do Sul e o sul do Rio Grande do Sul estava no mapa da pobreza nessa época, e uma das zonas e terras mais concentradas no país, com uma profunda desigualdade e uma grande demanda por reforma agrária naquela região. E o Rio Grande do Sul, nesse período de 99 a 2002, operou o maior processo de reforma agrária que esse país já viu desenvolvido por um governo de Estado. Porque todo mundo sabe que a reforma agrária é uma matéria principal do governo federal. Então, o governo do Estado assumiu essa bandeira e operou um grande processo de reforma da estrutura fundiária no sul do Rio Grande do Sul, e nós apoiamos nesse processo de reforma da estrutura fundiária e desenvolvemos um projeto de seleção qualificada das famílias para ingressar nos assentamentos, e depois desenvolvemos um pacote de políticas públicas para esses assentados, porque a gente tem um histórico no Brasil de assentar essas famílias e não garantir assistência técnica e condições para que ficassem em seus assentamentos. E lá nós conseguimos, então, viabilizar as duas coisas, né? Operar um processo de assentamento dessas famílias e garantir para eles condições para sobreviver, infraestrutura para que se desenvolvesse. E, em 2003, a partir de um projeto de pesquisa da Embrapa, nós fomos convidados a ingressar numa parceria com o INCRA, no primeiro projeto no país de transferência de tecnologia para a agricultura familiar, porque também a Embrapa, historicamente, atua sempre com grandes produtores rurais. E lá nós criamos um projeto pioneiro no país para transferir tecnologias para os assentados de reforma agrária e agricultores familiares do entorno desses assentamentos. Nós tivemos êxito nesse projeto, conseguimos envolver minimamente metade dos assentados nesse processo de transferência de tecnologia e conhecimento, porque a gente sabe, né, visitando as várias regiões do país durante mais de 10 anos, todos os estados, e agora acompanhando os países da América Latina e Caribe, que uma boa parte ainda dos agricultores não consegue se desenvolver economicamente, naturalmente isso reflete no aspecto social, porque não tem conhecimento suficiente para produzir, né? Então, a transferência de conhecimento para eles é fundamental, né, para que eles não fiquem lá plantando milho como o avô, o bisavô plantava, né? Tem tecnologias que podem fazer com que ele se torne, né, um agricultor com mais condições do ponto de vista econômico. Então, nós conseguimos ter êxito nesse projeto, no Rio Grande do Sul, com a Embrapa. Esse projeto se replicou pelo país, tornou um modelo na Embrapa a nível nacional,
E, com isso, então, nós fomos convidados a assumir a Diretoria Regional de Desenvolvimento de Assentamentos do INCRA, no Rio Grande do Sul. E, nessa diretoria regional, a primeira observação que se tinha era o seguinte: as políticas públicas para esse povo que era assentado eram insuficientes para fazer com que eles tivessem sequer uma casa digna para morar nos assentamentos. E também a necessidade de romper com o paradigma, que aqui na região também era necessário, de que assentamento é uma ilha. Ele deve ser uma ilha de excelência, que ali só tem que ter santo, que ali não tem problema, que ali, via de regra, a gente tem problema até nas famílias, porque o cidadão pega a terra e vende e tal. Isso representa menos de 20% dos assentados de reforma agrária no país. Então, nós pensamos primeiro que nós teríamos que garantir condições dignas, mais dignas para essas famílias, avançar naturalmente com o processo de reforma da estrutura fundiária nessa região, e avançar com uma coisa que era fundamental no sul do estado, que era a estrutura de escoamento da produção deles, que não tinha estrada. As estradas eram... Eu estou falando do sul do Rio Grande do Sul, não estou falando da BR-63, da BR-319, da Transamazônica, dessa região toda. E, então, nós fomos desafiados a enfrentar esse problema que nós mesmos diagnosticamos. E aí eu fui a Brasília, nessa época, em 2004, 2005, coloquei um projeto na mesa do diretor que tinha lá, o diretor não acreditou muito no projeto, eu falei, só coloca as condições aqui para que a gente efetive esse projeto no Rio Grande do Sul. Quais eram as condições? Criamos uma equação em parceria com a Caixa Econômica Federal para possibilitar que o recurso para ele fazer uma casa saísse de R$ 3.000 para R$ 11.000. E nem a Caixa sabia como operar isso. Nós construímos essa equação, fomos até a Caixa em Brasília, fomos até o diretor que ficou desacreditado em Brasília, ele colocou as condições que a gente tinha apresentado, e nós conseguimos construir, em um ano, 6.000 casas em assentamentos de reforma agrária, com essa perspectiva. Tinha necessidade de estradas. Historicamente, no estado do Rio Grande do Sul, se aplicava R$ 2 milhões em construção de estrada, obra de estrada e infraestrutura. Eu apresentei um projeto para que a gente aplicasse R$ 10 milhões. Também em Brasília estava desacreditado por conta das condições que se tinham. Eu falei, eu preciso de 2 engenheiros civis para que a gente opere os termos de referência e os projetos. Colocaram essas condicionantes que a gente tinha proposto, colocaram recursos, nós aplicamos os R$ 10 milhões, pedimos uma suplementação de 25%, a suplementação foi, e nós resolvemos o problema de estrada e escoamento da produção dos assentados da reforma agrária no Rio Grande do Sul nesse período, e no mesmo ano nós batemos recordes de aplicação de créditos de infraestrutura, assistência técnica para esses assentados. Bom, o resultado disso é que, pouco tempo depois, eu fui convidado a ir para Brasília para assumir uma coordenação geral de regularização fundiária dentro da Diretoria de Ordenamento da Estrutura Fundiária. Era um assunto extremamente novo, não conhecia a Amazônia, eu também coloquei algumas condições ali, que eram tranquilas de serem atendidas, que era que eu tivesse um tempo para conhecer a realidade da Amazônia, e assim foi feito. Eu fiquei 2 meses imergidos na Amazônia, conversando com professores, com a academia, com as quebradoras de coco-babaçu, com os ribeirinhos, com os castanheiros, com os catadores de açaí, com todo aquele povo, para entender a lógica. Era um problema gravíssimo a regulação fundiária na Amazônia, não se emitia um título de propriedade, mais da metade dos agricultores, pequenos, médios e grandes, não tinham direito de propriedade garantido, não tinham o título da terra, e isso impactava no desenvolvimento econômico total daquela região, que representa 505 milhões de hectares de terras no país. Assumi o desafio, entrei nessa coordenação geral de regulação fundiária. Primeira percepção é que nós teríamos que mudar radicalmente todas as normativas que tinha com previsão de regularização de terras naquela região, porque era impossível titular uma pessoa sequer com toda a burocracia que tinha ali. A proposta foi acolhida pelo presidente do INCRA, pelo ministro na época, e eu consegui alterar toda a normativa relacionada à regulação fundiária na Amazônia, mas era necessário fazer mais, era necessário criar um programa de regularização de terras na Amazônia e criar um novo paradigma no país para a regularização das terras aqui no nosso país, porque não existia uma lei sequer que tratava ou que criasse um paradigma objetivo com relação à regularização de terras. Desenvolvendo esse projeto, 6 meses depois, o ministro me convida, então, para assumir a diretoria de ordenamento da estrutura fundiária em 2007. Fiquei 6 meses na coordenação geral, o ministro convida para assumir a diretoria, e na diretoria, então, nós tivemos condições, aí sim, de começar a mudar um pouco, virar a página da nossa história com relação à governança da terra no Brasil. Quando assumimos a diretoria, nós conhecíamos no país 25% do nosso território. O país, que tem 850 milhões de hectares,
conhecia 25% do seu território. Isso era dito em toda a América Latina, saía direto nas páginas dos jornais New York Times, The Guardian e outros jornais do exterior. E a primeira tarefa era, então, fazer o quê? Fazer com que nós conhecêssemos efetivamente o nosso território, e eu tinha que assumir essa tarefa. Comecei, então, a desenvolver uma política mais efetiva de cadastro de terras no país, né? E facilitar esse processo de acesso ao cadastro de terras no país, para que todos os agricultores e produtores rurais tivessem um cadastro de terra para garantir o seu direito de propriedade, e assim foi feito. Nós desenvolvemos, então, em 2009, já um cadastro eletrônico de terras, que hoje nós temos 600 milhões de hectares, mais de 7 milhões de proprietários rurais cadastrados, e nós conseguimos evoluir para a emissão do certificado de cadastro de imóvel rural através da internet, que até aquele ano de 2009 era entregue pelos Correios, e nós gastávamos 5 milhões de reais por ano para entregar esse certificado em propriedades que, às vezes, não sabiam o endereço. Então, nós tivemos aí uma redução do gasto com relação à entrega desse certificado de cadastro de imóveis rurais, mas nós tínhamos que ampliar a capilaridade a nível nacional para garantir essa relação entre o governo federal e os agricultores. E aí nós identificamos um problema aqui em Penápolis naquele período. Nós precisávamos manter aqui a unidade municipal de cadastramento. A Tânia está aqui também, que foi uma grande aliada nesse processo, está aí até hoje atuando. Maria Lacília está aqui, outras pessoas que a gente está vendo. Precisava evoluir para isso. O doutor João Castilho entrou no circuito, nós tivemos que falar com o prefeito na época, a superintendência de São Paulo, e nós conseguimos, então, com essa perspectiva de ampliação da capilaridade, garantir e manter a unidade municipal de cadastramento aqui em Penápolis, e ampliar e praticamente universalizar o cadastro a nível nacional. Mas nós tínhamos outro problema. Como é que você conhece um território se você não tem informações gráficas e geográficas de identificação dos imóveis no território nacional? Como é que você prevê desastres naturais ou controla isso depois que ele acontece? Como é que você formula política pública para o meio rural, para o campo, se você não tem informação sobre a identificação desse território, você não sabe quem está ocupando ele, você não sabe a condição que ele está sendo explorado? Nós vamos evoluir para capturar essas informações. E aí, então, criamos uma figura no país, que é referência internacional hoje, chamada SIGEF, Sistema de Gestão Fundiária, de captura, gestão, análise e tratamento de informações gráficas totalmente eletrônica, automatizada. Um processo que antes, para um produtor rural, um agricultor, levava 6 meses, 1 ano, 2 anos. Depois desse projeto, que implementamos em 2012, esse processo se faz em 5 minutos. Então, sai de 1 ano, 2 anos, com processo de corrupção envolvido, né, com toda falta de transparência e pessoalização das relações de serviço público. Nós rompemos com a pessoalização das relações, agilizamos o processo e garantimos, né, que esse processo todo de certificação de referenciamento de propriedade de imóveis rurais do país fosse feito de forma automatizada, através de um sistema que é eletrônico na internet, em 5 minutos. Mais do que isso, qualquer governo, em qualquer lugar do mundo que pretende ser democrático, ele tem que garantir à sociedade acesso às informações. Acesso às informações, principalmente sobre o seu território. Nós tivemos problemas para publicizar as informações sobre o território inicialmente. Depois de 2 anos, a partir de 2011, em 2013, a gente conseguiu finalmente efetivar a publicização de todos os dados gráficos com relação ao território nacional. Então, em 2008, nós conhecíamos 25% do território, quando assumimos a diretoria de ordenamento fundiário. Em 2013, nós já tínhamos informação de 60% do território nacional, publicizada na internet, com acesso a todo cidadão para garantir as informações. Conseguimos construir uma política efetiva de regularização de territórios de comunidades afrodescendentes quilombolas. Até 2008, não existia um decreto presidencial garantindo o território para essas comunidades quilombolas no país. Nós temos uma dívida histórica com esse povo, é preciso reconhecer, é necessário reconhecer. E a política de territorialidade está garantida na Constituição, no artigo 68, do lado das disposições transitórias. Nós construímos um decreto, construímos uma norma que possibilitava, então, garantir esses territórios, essas comunidades afrodescendentes. Em 2008, nós não tínhamos um decreto. Trabalhamos um ano inteiro, muito arduamente, com as superintendências regionais do país. Em 2009, nós tivemos 30 decretos presidenciais assinados para garantir o território quilombolas, e quando eu saí do INCRA em 2016, nós estávamos com 157 relatórios técnicos de identificação e delimitação de territórios quilombolas publicados a nível nacional, com 2 milhões de hectares de terras para garantir direito territorial para essas comunidades.
Até 2010, nós não tínhamos um controle efetivo sobre a compra de terra por estrangeiros no país, com a preocupação de soberania nacional, de ocupação do território por estrangeiros. Em 2010, nós construímos, com o advogado-geral da União, o parecer 01 da AGU, que tem força de lei no país, é vinculante para o governo. Nós criamos um parecer em que restringe a compra de terra por estrangeiros no Brasil, mas ele, na realidade, ele resgata uma perspectiva constitucional e da Lei 5709, de 1971, que determina que pessoa jurídica brasileira de capital majoritariamente estrangeiro se vincula e se enquadra aos requisitos da Lei 5709, que determina restrições à compra de terra por estrangeiros no Brasil. Então, no Brasil, nós não podemos ter nenhum município que tenha mais de 25% do seu território ocupado por estrangeiros e nenhum município que tenha 10% do seu território ocupado por estrangeiros de mesma nacionalidade. E nós colocamos isso para aqueles, as empresas, pessoas jurídicas com capital majoritariamente estrangeiro também. Porque o que aconteceu de 94 a 2010 é que laranjas entraram no país, abrindo empresas aqui no nosso país e com capital internacional adquiriram milhões e milhões e milhões de terras sem controle do nosso país, do nosso governo, né? Então, em 2010, a gente começa a restringir um pouco mais esse processo. Bom, em 2016, já finalizando, né, porque já passou o tempo ali, já zerou, presidente, nós tivemos, na verdade, um desafio pesadíssimo. Eu estava em Porto Alegre, estava em Porto Alegre a trabalho, e o ministro do Gabinete de Segurança Institucional da Presidência da República, o general Sérgio Etchegóin, me liga e me diz o seguinte, falou, Richard, nós temos uma tarefa aqui e precisamos de um desatador de nós. Eu preciso falar com você, porque é para retomar a desintrusão da terra indígena Pitereua, no Pará. Essa terra indígena é uma terra indígena que tinha 200 mil hectares, foi ampliada para 700 mil hectares. E já no governo Temer, em 2016, julho, agosto, sei lá, 2016, o general Etchegóin trouxe essa demanda, eu falei, eu assumo comandar essa operação, desde que as condições sejam dadas para que a gente opere, né, que é a Força Nacional, Exército e condições objetivas para fazer a desintrusão daqueles não índios, chamados não índios agricultores que estavam dentro dessa terra indígena. Eu tenho críticas à política estabelecida com relação à garantia de territórios para comunidades indígenas, mas essas críticas elas são construtivas na perspectiva de nós temos que evoluir e flexibilizar, garantindo a condição que nós temos hoje de ocupação do nosso território, né? Operamos, então, com as condições dadas, né, Força Aérea, Exército, Força Nacional, e conduzimos esta operação de desintrusão. Foram 200 mil cabeças de gado colocadas para fora dessa área, milhares e milhares de agricultores, enfim, uma desintrusão de um assentamento, com todo o aparato policial. Efetivamos, tivemos problemas, ficamos presos em uma das áreas em que a gente estava conduzindo esse processo, com ameaça, o cidadão que já tinha assassinado 6 pessoas veio para cima, né, ameaçando novamente. Eu estava ali com a Polícia Federal armada, a Polícia Rodoviária Federal com fuzis, tinha o pessoal da Agência Brasileira de Inteligência, todo mundo ali acompanhando, a Marinha, e, mesmo assim, sob ameaça, nós todos, inclusive esses armados, ficamos presos ali, as pessoas tensionando, né, para que a gente aliviasse, né, o processo de regulação. Mas era um comando do governo, por quê? Porque a condição para efetivar a usina de Belo Monte, em Altamira, era garantir essa ampliação da terra indígena Pitereua, lá no Pará. Bom, conduzimos esse processo. Quando eu entreguei esse trabalho no Palácio do Planalto, numa reunião que estava o ministro da Casa Civil, Eliseu Padilha, o ministro Raul Jugman, o ministro ainda Alexandre Moraes, que era da Justiça, o ministro general Etchegóin, numa reunião que nós fizemos antes, eu apresentei esse trabalho, e logo na sequência eles convidaram para estar, né, conduzindo esse trabalho na Presidência da República. E eu disse para eles que eu já havia sido convidado para ir para a FAO, que é o Organismo das Nações Unidas, para atuar na América Latina e Caribe, e isso seria na semana seguinte. Eu não pude assumir esse cargo na Presidência da República, então, na semana seguinte, eu fui para o Chile para reunir lá com os dirigentes da FAO. Então, ali nós startamos um novo trabalho focado nessa temática de governança de terras, onde eu estou hoje também. E o nosso trabalho hoje, eu estou consultor das Nações Unidas para a América Latina e Caribe em governança de terras, esse organismo, que é a FAO, Food Agriculture Organization, que é para agricultura e alimentação,
e estou consultor do Banco Mundial, junto ao Tribunal de Justiça no Piauí, num projeto de regulação de terras também, né? E na FAO, nossa tarefa é apoiar os países da América Latina e Caribe para a aplicação objetiva de uma política de governança responsável da terra, né? Para garantir proteção de direitos dos mais vulneráveis, garantir proteção do direito à propriedade daqueles que têm o seu direito, prevenção dos desastres naturais, combate aos problemas relacionados ao câmbio climático e gestão eficaz da terra. Então, também dou aula no módulo do mestrado na Universidade Jaén da Espanha, onde eu fiz um mestrado há alguns anos, também focado nessa temática, onde nós conseguimos colocar ali também um módulo concentrado na governança responsável da terra. Então, para encerrar, presidente, gostaria de dizer que essa não é uma missão minha, mas creio que é uma missão nossa, uma missão de todo cidadão nesse planeta, né, garantir para que a gente tenha uma governança responsável do nosso território, um uso responsável dos recursos naturais, um uso responsável do meio ambiente. Nós temos a responsabilidade de reduzir os efeitos e os gases de efeito estufa. Nós temos responsabilidade com relação ao que está acontecendo sobre o câmbio climático e os problemas que nós temos ainda no nosso país de desmatamento na Amazônia, na região do Cerrado, no Mato Piba, onde a gente encontra as maiores tragédias relacionadas aos aspectos ambientais. Agradecer de novo esse convite, fico à disposição para responder os questionamentos que estão aqui. Meu amigo Renato está lá também, eu tinha visto, Renato Ribeiro, a gente fica à disposição. Obrigado. Registrar a presença da Tânia, que é a nossa representante do INCRA, aqui no nosso município de Penápolis, Tânia Marciano. Dr. João Castilho, representando, então, é o presidente do Sindicato Rural, o professor, Dr. Renato Ribeiro de Almeida, advogado, especialista em direito eleitoral. Cumprimentar também Tauan, representando o Movimento Brasil Livre, atirador, ex-atirador, os alunos do EJA, as professoras Andréa Jussara, também a professora Sabrina, com os alunos aqui da Escola Estéreo Nice. Nós vamos franquear a palavra, então, ao autor do requerimento, vereador Francisco José Mendes, para as perguntas, considerações. Boa noite a todos mais uma vez. João Castilho, nosso guru, esteve com a gente aqui por 4 mandatos. Roberto esteve com a gente aqui no por mandato. O Beja, companheiro também, acho que já, não sei se encontra mais, estava aí com a gente. A Tânia, vamos falar que é a grande responsável, viu, Richard, por toda essa moção, esse convite. Primeiro, pelo respeito que ela tem pela sua pessoa e o quanto você ajudou nesse tempo todo que teve à frente do INCRA no nosso país. Falar claramente, né, quando você lembrou aqui, e até quando a gente foi fazer esse material, ele falou, pô, mas esse cara brigava com você direto aí, rapaz, como é que você vai fazer um negócio desse, rapaz? Esse cara te xingava. Eu falei, não, a vida é por isso aí. Menino jovem, eu tenho 49 anos, né? Isso em 97, né? 98, candidatura do seu irmão. E não sobra, gente, nenhum rancor. O que a gente tem, eu acho que até que o Ziza brincou comigo, o próprio Júlio, o que perguntar? Nós não temos que perguntar, nós temos que agradecer ao pai do Roberto, que está aqui, o João, que tantas vezes nas campanhas, às vezes chegava até a minha pessoa e falava, poxa vida, você precisa ganhar a eleição, você é um lutador. E a gente sabe que nós temos vários Richard nesse país, escondidos, Richard. Você entendeu? Que quando a gente estava aqui na sessão, às vezes tinha aquele desencontro, mas era pensando numa cidade melhor. Seu irmão, e você pensou num país muito maior. Conseguiu essa saída do nosso município e encarou desafios que acho que é novidade para todos nós, que se nós analisarmos Roberto, que vivencia esse pessoal muito mais de perto, o país, até poucos anos, como o senhor citou, ele era nulo em todas as matérias relativas à terra, né, no nosso Brasil. O senhor falou aqui em 2010 uma matéria real em relação aos estrangeiros, né? Que até o Bolsonaro comenta agora que não quer vender o resto do Brasil para os chineses, em linhas gerais. A questão dos quilombolas também é uma discussão forte, a questão indígena e tantos outros temas colocados aqui.
Então, aqui acho que não tem pergunta. A única pergunta que eu tenho que fazer é em relação ao nosso INCRA, que hoje está aqui sediado, com 100 e tudo mais. Você não está hoje no INCRA mais, mas o que eu sei da Terna é que você deixou raízes lá, e quando a coisa enrosca, ainda você, esse pessoal que está lá, respeita muito, volto a repetir, o trabalho que você realizou. Nesse novo elo seu na FAO, que a gente tem isso aí, como você citou, a questão da alimentação mundial, que você pode falar um pouquinho mais desse trabalho vosso agora, que no finalmente você não conseguiu expressar para a gente. Muito obrigado por ser um filho de Penápolis, fazendo tão bem ao nosso planeta Terra. Então, passando a palavra, 2 minutos para a resposta. Obrigado, Chiquinho. Terciano. Bom, primeiro nós temos a satisfação e o privilégio, Chiquinho, de dar um exemplo de civilidade num momento em que nós passamos por um período dificílimo no país, de polarização pesada da política, pessoas separaram, famílias, enfim. Sobre o trabalho, primeiro com relação ao INCRA, né? Nós não sabemos o que vai acontecer com o INCRA ainda, é provável que ele seja vinculado ao Ministério da Agricultura, tudo indica que a ministra Tereza Cristina mantém ali a estrutura do INCRA. Nós construímos um projeto recente com a FAO e INCRA. Semana passada eu estava no Chile com o presidente do INCRA, reunido com os representantes da FAO lá, tratando desse projeto. Então, a tendência é que haja uma transição aí na perspectiva de continuidade daquilo que, né, se estruturou nesta área, especificamente nessa área. Acho, em outras áreas, creio eu que vai ter algum nível de recuo. E toda a agenda que a gente tem construído na América Latina e Caribe gira em torno das chamadas ODS, que até a Globo tem feito propaganda, os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável do Milênio, né, os 17 objetivos ali. E um dos principais objetivos está focado exatamente na temática da terra, né, proteção do meio ambiente e garantia de uma governança responsável, com garantia de direitos, especialmente às comunidades mais vulneráveis, e direito de propriedade daquele que, de boa fé, adquiriu a sua propriedade. Concretamente, eu estou trabalhando no Paraguai, na Colômbia, na Guatemala, no Equador, no México e na República Dominicana. Nesses países, apoiando na construção de projetos para efetivar instrumentos para a qualificação da gestão dos territórios. E, às vezes, a gente se depara com situações dramáticas, como há 2 meses, eu estive na Guatemala, uma semana depois da erupção do vulcão Del Fuego, e ali nós falavam em 200, mas eu fui até Antígua, onde aconteceu essa tragédia, e visitei as comunidades, tinha mais de 3.000 famílias soterradas abaixo da lava vulcânica, e tivemos a comprovação, então, da necessidade de qualificar esse processo de gestão de territórios, porque o Estado não conhecia absolutamente nada de quem estava ali e nem o que existia ali. Por isso, a necessidade da gente efetivar a qualificação na gestão do território. E aqui no Brasil, nós tivemos um exemplo tão trágico quanto. Não era uma lava vulcânica, mas era uma onda de barro ali em Mariana, onde nós estamos atuando com uma instituição da Holanda, chamada Cataster, para tentar resgatar o que existia objetivamente ali antes, do ponto de vista da ocupação territorial e dos direitos das pessoas. Vocês imaginam que agora virou tudo barro, né? Não existe mais divisa artificial entre os imóveis que existiam antes, as pessoas não tinham reconhecimento, um cadastro daquelas terras, boa parte não tinha documento daquelas terras, e ninguém sabe onde começa, onde termina cada imóvel ali, né? A tsunami que nós tivemos na Indonésia gerou a mesma tragédia, né? Eu tinha as fotos ali. Veio a tsunami, levou, varreu todas aquelas casas que existiam na costa, na zona costeira. Como não tinha nenhuma identificação e um cadastro e registro por parte do governo, o capital entrou depois, se apropriando de tudo aquilo, e quem tinha algum direito sobre aquilo perdeu, né? Então, o nosso trabalho se concentra em torno dessa questão pelas Nações Unidas. Francada a palavra aos senhores vereadores, com a palavra a vereadora Dalzir Nascimento. Registrar a presença do subtenente Pagani, também da Horacília e da pastora Ruth. Boa noite, senhor presidente, senhores vereadores, vereadora Esther, ao convidado Richard Torciano Martins Torciano, irmão do ex-vereador desta casa, Roberto Torciano, filho do senhor João Martins, que muito nos honra hoje aqui com a sua presença. Boa noite aos presentes, aos alunos, alunas, aos amigos, doutor Renato Ribeiro, professora Jussara, Adriana, Andréia, perdoa, viu, Andréia? E a professora Sabrina, que também acompanha aqui a escola
Estéreo Unice. Sejam bem-vindos a esta casa, aos seus alunos. Quero dizer, Richard, é honroso para nós vermos hoje um penapolense, e a sua presença aqui, pego ela para ser exemplo aos alunos do EJA e também ao da Estéreo Unice. Aí é um aluno de escola pública que buscou um espaço, dando valor no que é estudar, né? Buscou uma formação, e hoje Penápolis tem um orgulho, viu, Richard, de ver você nesse projeto tão fundamental e estratégico, não só para o Brasil, mas expandindo para outras fronteiras e proporcionando condições de respeito e organização de uma estrutura de um país, né, de uma região que às vezes estavam aí esquecidas, e assim vai. Na cidade de Penápolis, parabenizo o ex-vereador João Castilho, que é um líder na área agrícola, a Tânia, que é uma expert hoje já na área do INCRA aí também. Eu acredito, viu, Richard, que na visão que o novo presidente da República tem, eu acho que ele vai prestigiar muito essa equipe e creio que vocês irão prestar relevantes serviços dentro da propositura que ele vê, dos aspectos que ele tem de uma visão, né, não só do país, mas global. Então, eu queria aqui, neste momento, dizer para você, você já citou da ministra, né, da Agricultura, é um objetivo até então, nascia de uma fusão, a agricultura e o meio ambiente, e a sua pasta é uma pasta que envolve todos esses setores. Eu acho que o INCRA vai ter papel fundamental, né, dentro do projeto de expansão, né, que o nosso novo presidente assim tem. Então, queria aqui dizer que não é pergunta, mas parabenizar você na pessoa de um trabalhador humilde, que é seu pai, um funcionário do DAEP, né, proporcionou a seus 3 filhos, né, essa condição, 4, perdão, estou esquecendo do Mirassolense ali, que não mexe hoje na área tecnológica, mas tem uma função nobre na área de comércio de borrachas e pneus, né? Então, perdão. Mas dizer a esses alunos e alunas que vocês podem buscar que tem espaço para todos, né, Richard? E você é um desse exemplo para nós. Que Deus continue te iluminando, a sua equipe, por todo esse trabalho e essa condição de que, tecnicamente, e dentro da nova tecnologia que o país expandiu e buscou, vocês estão tendo êxito com todos os seus projetos e da sua equipe, porque um trabalho em equipe sempre avança, né? E você tem sido peça-chave. Parabéns, a moção é um reconhecimento, parabenizo o nobre vereador Tiquinho pelo requerimento 176, que honrou Vossa Excelência aqui hoje com essa moção em reconhecimento pelo que se presta não só a Penápolis, mas a todo o Brasil. Obrigado, boa noite. Com a palavra, vereador Júlio César. Presidente Rubinho, boa noite. Senhores vereadores, boa noite. Público presente e todos aqueles que nos ouvem e nos assistem pelos meios de comunicação. Eu sou suspeito em falar alguma coisa do Richard, né? Amigo de infância, estudamos juntos na Escola Ione. Nós temos um grupo que todo final de ano o Richard vem, a gente reúne a galera do Ione, né? Estudei com o Rodrigo também, o irmão dele. Então, eu sou suspeito de falar, é amigo meu, a gente conversa com frequência. Esse menino aí, prato da casa, é mais uma joia rara de Penápolis, né? Então, é um orgulho para nós o Richard despontar no cenário internacional. Eu, há 5 anos atrás, eu encontrei o Richard no aeroporto lá em São Paulo. Ele falou, Júlio, faz 6 meses que eu não sei o que é ir embora para casa. Estou indo para Salvador resolver um conflito de terras. Então, a gente vê o quanto esse menino trabalha, o quanto ele ama não só Penápolis, mas o nosso país. Então, meus parabéns, que continue trabalhando por nós. E eu tenho uma pergunta, Richard. O que você espera do próximo governo em relação à regularização fundiária dos programas municipais sustentáveis do Estado? E o que a região de Penápolis pode esperar? Meu muito obrigado. Bom, obrigado, vereador Júlio, vereador Ziza, nossos amigos. Bom, primeiro assim,
Eu vi com muita tristeza a declaração do agora presidente, antes da campanha, com relação aos quilombolas. Por que com tristeza? Porque eu conheço esse povo, trabalhei com esse povo, estive em várias comunidades no país, sei, e nós sabemos da história de exclusão que esse povo viveu e do sofrimento deles, dos seus ancestrais, quando eram escravos, e depois, né, quando o Estado tem uma responsabilidade de resgatar uma dívida do Estado, não é uma dívida do presidente, a dívida do vereador, a dívida do Estado brasileiro, né, que foi cúmplice, responsável por um processo criminoso de escravização dessas comunidades, desse povo, né, quando a escravidão já tinha sido abolida no mundo, esse país estruturou parte da sua economia em cima de tráfico de seres humanos, que eram negros. E durante longa história de 500 e poucos anos, esse povo foi perdendo as suas terras, perdendo os seus territórios, em cima de uma perspectiva formal do direito de propriedade. E essa perspectiva formal do direito de propriedade se dá entre aqueles que têm, via de regra, né, capacidade de poder econômico, com cartório, com poder judiciário, enfim, vão ali, testamentos que foram entregues, inclusive a essas comunidades ao longo da história, foram jogados no lixo. Então, são comunidades pobres, excluídas, trabalhadoras, que tentam sobreviver, né, e não são pessoas que não servem nem para reproduzir, que pesam assim, 15 arrobas, sei lá. Então, eu vi com tristeza isso. Acho que isso não deve ser dito por ninguém, nenhum ser humano. Então, assim, qual que é a expectativa que eu tenho? Creio eu que os atores que estão vinculados ao governo, por a Tereza Cristina, que é ministra, eu a conheço, eu construí projetos com ela na época, apoiei o Estado do Mato Grosso do Sul quando ela era secretária, fui até lá, né, a gente reuniu várias vezes, há pouco tempo a gente esteve junto em audiências públicas lá no Congresso. Essa agenda vai ser uma agenda prioritária, né, da regularização fundiária, Júlio, porque esse é um problema que nós precisamos superar, e esse é um problema que dialoga de parte a parte, com ambos lados, dialoga com o grande, dialoga com o médio, dialoga com o pequeno produtor, e ele favorece o desenvolvimento econômico do país, e não tem uma bola dividida aí. O que eu espero é que o governo opere esse processo com lucidez, responsabilidade, equilíbrio e a mínima capacidade de conciliação de direitos. Porque nós temos direitos constitucionais previstos no país. E se querem enfrentar os direitos constitucionais, então que mude a Constituição. Eu disse isso no país inteiro, em várias discussões nós já tivemos, né, dentro da CNA, várias vezes eu estive na CNA, conversando com a direção da CNA, falei, olha, não estou falando aqui que eu sou favorável ou sou contra individualmente, que eu sou representante do Estado, na época. Como representante do Estado, eu tenho que operar aquilo que a Constituição manda, porque parece que é o cidadão que quer fazer por conta própria, entende, às vezes, as coisas. Não, a Constituição está lá. Com relação à questão quilombola, nós tínhamos 186 ações civis públicas do Ministério Público Federal contra nós, obrigando a gente a fazer, porque era um comando constitucional, né? Então, o equilíbrio significa o quê? Sim, resolver e pacificar o problema fundiário no país para garantir esse direito de propriedade àqueles que têm boa-fé e ocupar esses territórios com boa-fé. Garante esse direito de propriedade, mas olhe a Constituição e olhe todos os direitos que estão sobre o nosso território. Às vezes, não é possível, né, dois direitos ocuparem o mesmo espaço, aí entra a capacidade que tem que se ter de conciliação entre esses direitos, né? E aqui em São Paulo, a mesma coisa. São Paulo concentra uma das grandes áreas que nós temos de problema fundiário no país. O Pontal do Paranapanema e Vale do Ribeira é gravíssimo, né? Então, o Estado tem que ter a mesma lucidez aqui de operar isso, né? E, mais, ter a perspectiva de proteger especialmente aqueles mais vulneráveis, para que não sejam expulsos das suas terras, como aconteceu nos últimos 10 anos na América Latina, o que a gente está vivendo hoje, para tentar reverter isso, trabalhando com os países aí para qualificar a gestão dos territórios. Francada, com a palavra, vereador Ivan de Samarco. Senhor presidente, senhores vereadores, público presente, Roberto, foi nosso vereador, né, Roberto? Fomos juntos. João Castilho, prazer tê-los aqui. Toda a população presente, é um prazer tê-los nesta casa. Richard, só tenho que vir aqui e te parabenizar por tudo isso. Realmente, Roberto, é um especialista e um prodígio. E tomara que você consiga, com a sua dedicação, diminuir um pouco as desigualdades dessa grande nação, que é um país de contrastes gritantes.
sabe? Mas, pelo que eu vejo, você trabalha exatamente nesse sentido, que você continue essa demarcação, é importantíssimo para a nossa nação, porque se continuasse da maneira que você nos reportou, eu acho que não teria solução, né, Richard? E parabéns, conte com um pouquinho que a gente pode ajudar, que você é um super especialista na área e tenha um excelente desenvolvimento de trabalho. Meus parabéns sinceros. Muito obrigado. Francado aplauso, senhores vereadores. Com a palavra, o vereador Evandro Tervido. Excelentíssimo senhor presidente Rubens Bertolini, quero aqui cumprimentar o Richard Torciano, a mesa, senhores vereadores, os demais presentes, Roberto Torciano, né, de família, nós sabemos a importância do trabalho que os mesmos têm feito aqui pela cidade de Penápolis. Cumprimentar também João Castilho, que tem desenvolvido um grande trabalho no sindicato, a Tânia, que nós sabemos que durante muito tempo, né, realizou grandes serviços aqui à nossa cidade, ali junto à Prefeitura Municipal. Né, o Renato Ribeiro, que está aqui presente, cumprimentá-lo também, grande advogado. Richard, dizer que é um imenso prazer em revê-lo, né, nesta casa, principalmente, para quem não sabe, nós crescemos no mesmo bairro ali, né, brincávamos nas mesmas ruas. Eu não sei como que eu não conheci o vereador Júlio Caetano, mas a gente tem uma proximidade muito grande. E parabenizar você por todo esse trabalho que você tem feito, né, esse desenvolvimento que você fez juntamente ao Estado do Rio Grande do Sul, conforme você falou, e a sua ascensão no Brasil, junto ao governo federal, desenvolvendo políticas públicas em reforma agrária e outras políticas, da qual você desenvolveu juntamente aos estados do Amazonas, conforme você disse. E eu acho que a pergunta de todos aqui é basicamente a mesma. Diante de tanta informação, conhecimento que você tem, informações técnicas, a questão da perspectiva, né, do futuro da reforma agrária para o Brasil, eu creio que esse é um ponto principal de todos os vereadores. As políticas públicas voltadas para a reforma, elas devem continuar ou não. A ONU em si, ela tem a mesma visão de reforma agrária da qual o Brasil tem, ou há uma aplicação diferenciada a nível mundial? Nós sabemos, o único contato que eu tive aqui com reforma agrária mais próximo foi aqui na cidade de Promissão, nas agrovilas, e eu sei a dificuldade que aqueles agricultores têm para poder não somente terem ganho a terra, mas poder lavrarem aquela terra, cultivarem, o sistema de financiamentos. Essa política nacional, ela casa com a política estadual. O Estado tem aplicado a mesma energia que vocês têm aplicado a nível nacional. E a questão é essa: se a política pública da questão de reforma agrária ela vai continuar, ela vai ter a mesma força com esse novo governo, e se os estados têm cooperado para poderem desenvolverem essa política no Brasil. É isso, mais uma vez, parabéns e muito obrigado. Obrigado, vereador Ivan, pelas palavras. O Evandro, você não conhecia o Júlio porque era da maloquinha de baixo lá, pô. Perto da Casa da Amizade, subindo a galera ali, reunia de lá e reunia de cá, né? Jogar bola em ambientes diferentes, né, Cabeção? Era longe, mas ninguém tinha moto, mobilidade, só o Cabeção que tinha. Era difícil deslocar ali, era a pé no asfalto quente, meu amigo, pesado. Bom, todo mundo está ansioso com relação a essa perspectiva. Tem coisas que ficam mais claras, por exemplo, a reforma agrária na América Latina está em descenso há muito tempo. No Brasil, nós fizemos metade da reforma agrária do país de 2003 a 2014. 500 mil famílias foram assentadas. Nós temos 1 milhão de famílias assentadas no país, metade foram assentadas em 2003 e 2014. Agora, tem uma coisa que nós não podemos ignorar. Há um comando constitucional para que se faça. Há uma lei, que é o Estatuto da Terra, que
foi construído no período militar, em 1964, Lei 4.504, de 1964, depois tem um decreto, em 1966, o decreto 59.428, que determina o processo de gestão e qualificação da reforma agrária. E nós temos um país com altíssima concentração de terras e uma profunda desigualdade, e com problemas fundiários em várias regiões, especialmente no Nordeste e no Norte do país. Tirando essas duas regiões, tem que pegar o Vale do Jequitinhonha em Minas, pegar o sul da Bahia, uma parte do que nós chamamos de Matopiba, que concentra a nova fronteira agrícola do país, que é Maranhão, Tocantins, Piauí e Bahia, pegar aqui o Vale do Ribeira e o Pontal do Paranapanema, aí nós temos problemas gravíssimos, que precisam ser pacificados e resolvidos. É aquilo que eu falei, Evandro, creio eu que essa perspectiva da regularização fundiária, ou seja, você resolver o problema da relação do cidadão com a terra que ele já ocupa, creio eu que avance essa agenda, só que ela não pode avançar com a perspectiva única da garantia exclusiva do direito de propriedade. Ela precisa entender o que é direito territorial no país e equilibrar os direitos quando os direitos estão sobrepostos. Nós temos um monte de poceiro em cima de terra pública e você não pode fechar os olhos para o cidadão que expandiu as cercas da sua posse para cima da posse de um que é mais pobre que ele e mandou ele embora. Expulsou, e o Estado não pode ficar cego diante dessas condições. O Estado tem que equilibrar. Essa é a visão que as Nações Unidas têm e que está prevista nas ODS, os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável do Milênio, nos 17 objetivos. Que é o quê? Existem direitos objetivos, existem direitos que estão previstos na Constituição, na legislação, são os direitos reais, estão aí, são os direitos formais, mas também existem os chamados direitos consuetudinários, ou os direitos tradicionais, entende? Que precisam ser olhados, entendidos, entende? Uma comunidade, por exemplo, na Amazônia, que há 3, 4, 5 gerações, há 100 anos, explora aquela área que, historicamente, é uma área pública ali, para catar açaí, para pescar, para não sei o quê, não pode, de uma hora para outra, ser expulsa e perder toda essa tradicionalidade, porque chegou o governo e falou, não, agora eu vou vender isso aqui para o mercado. Tem que olhar isso. O que vai acontecer, entende? O Estado, seja brasileiro, seja de qualquer outro país, precisa ter a capacidade de proteger o direito cultural material e imaterial. Não estou falando só do material ali, não, tem um sítio histórico, tem um cemitério, tem lá a chibata, tem não sei o quê. Sim, mas tem um patrimônio histórico e imaterial que está fora dessa materialidade toda. A tradição, a cultura dessas comunidades precisa ser observada, entende? E equilibrar essa gestão do território. A visão das Nações Unidas é essa perspectiva, do equilíbrio, da proteção dessas comunidades e da garantia desses direitos daqueles que efetivamente têm esses direitos. Com a palavra, vereador Bruno Mar. O senhor tem livro escrito? Tem. Senhor presidente, vereador Esther, ao nosso convidado especial Richard, aos nobres pares das Casas de Leis, ao público aqui presente, a quem, em nome do querido ex-vereador Roberto Torciano, o senhor ex-vereador João Castilho e atual presidente do Sindicato Rural, a nossa querida Tânia, representante do INCRA em nossa cidade, doutor Renato Ribeiro, a quem é uma honra recebê-lo nas Casas de Leis, as professoras, educadoras, senhora Sabrina, Andréia, Jussara e a pastora Ruth, eu cumprimento a todos aqui com uma ótima noite. E ao senhor e à senhora que nos prestigia com o carinho da sua audiência através da TV Câmara ou também por qualquer outro meio de comunicação. Richards, eu conhecia você de ouvir falar. Tem um fã seu, Everton Torciano, seu primo. Sempre falou de você para mim, do seu trabalho, e é muito importante recebê-lo aqui. Eu gostaria de fazer 2 perguntas a você. Antes das perguntas, mais uma vez, agradecer a Deus por sua vida e que você continue realizando esses trabalhos com êxito em prol ao cidadão, ao bem-estar da população e de vidas futuras que estarão em nosso país. Richards, o CNA tem feito alguns pedidos de agilidade junto ao Ministério da Agricultura em algumas pautas. O senhor acha que houve avanço quanto ao Plano Safra? A desburocratização das licenças ambientais tendem a caminhar? Eu gostaria que você nos tirasse essa dúvida, por gentileza. Mais uma vez, é uma honra recebê-lo e que Deus possa
abençoar a todos aqui presentes e que tenhamos uma ótima semana. Muito obrigado, presidente. Obrigado, vereador Bruno Marco, pelas palavras. Primeiro, o Plano Safra no país, ele teve a evolução também, importante registrar, em números, isso são números do Banco Central, e os dados são públicos, de 2003, 2014, né, especialmente para a agricultura familiar, em que não existia um Plano Safra exclusivo para a agricultura familiar, isso é um problema, e esse não é um problema só no Brasil, é um problema em outros países, nós estamos enxergando, quando o pacotaço de orçamento fica numa pasta exclusiva, a tendência é que a fatia do bolo maior e muito maior fique, né, com o produtor rural, que é o produtor rural que concentra toda aquela discussão, né, do PIB, é o cidadão que tem as suas maiores propriedades, produz mais e tal, e o agricultor familiar fica com uma fatia, às vezes, pequena. Então, quando se constrói, né, duas possibilidades aí de plano safra para a agricultura grande produtora e para a agricultura familiar, a gente tem um equilíbrio nessa política, e nós tivemos um avanço até 2014, 2015, principalmente com alguns bilhões de reais para a agricultura familiar. Tivemos retrocesso, na minha opinião, quando o Ministério do Desenvolvimento Agrário foi extinto, né, no país. O Ministério do Desenvolvimento Agrário é quem concentrava as políticas públicas para a agricultura familiar no país. Ele foi extinto e virou uma pasta quase que insignificante vinculada à Casa Civil, que é a SEAD. Na verdade, o troço virou um ornitorrinco, sabe a história do ornitorrinco? Você não sabe se é um mamífero, se é um anfíbio, que coisa é aquilo, né? Porque mantiveram o MDSA, Ministério do Desenvolvimento Social e Agrário, e mantiveram e criaram uma Secretaria de Desenvolvimento Agrário vinculada à Casa Civil, e o INCRA fora da MDSA, fora da SEAD, vinculado à Casa Civil também, né? Então, quando tem esse problema, do ponto de vista da estrutura institucional, você tem problema também na execução, na formulação da política pública. Depois, uma redução drástica de orçamento, né, para a agricultura familiar, especialmente. Então, no Plano Safra, é uma enorme ferramenta, o Brasil conquistou isso, precisa ser fortalecido, precisa ser ampliado, né, cada vez mais. Os sindicatos rurais, a CNA, tem um papel importantíssimo nisso, né, na construção, na batalha pelos planos safras no país. Só que aí é necessário rever alguns caminhos que foram tomados aí no último período, né? Agora, sobre o aspecto ambiental. Primeiro, eu fiquei feliz quando houve uma lucidez aí no governo eleito em não fundir o Ministério da Agricultura com o Meio Ambiente, que isso seria uma tragédia. Seria uma tragédia para o país, para os agricultores, para os produtores rurais. O Blairo Maggi foi contra isso. O Blairo Maggi, que representa alguma coisa com relação aos produtores rurais no país. O primo dele é o maior produtor de soja do mundo, né? A própria ministra Tereza Cristina era contra. Produtores rurais do país todo contra essa junção dos dois ministérios. Porque o cenário internacional é radicalmente contra o mercado de importação dos produtos do país que estejam indo na contramão do que nós chamamos aqui de ODSs, que os países lá fora que importam produtos do Brasil estão, na sua maioria, aliados à aplicação dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável do Milênio, que é conduzido pela ONU, né? Veem essa possibilidade de junção dos dois ministérios como uma afronta às questões ambientais no país em que precisa avançar com a proteção, onde nós somos o país em que temos uma das maiores biodiversidades do mundo, e precisa ser protegida, né? Então, não houve essa fusão entre os dois ministérios, ótimo, né, que mantém os dois ministérios. A Tereza Cristina é uma pessoa do diálogo, né, espero que, né, continue com essa perspectiva de diálogo com todos os setores aí. E, com relação à burocracia, vereador, do licenciamento ambiental, assim, a minha trajetória pelo serviço público ela é marcada pela desburocratização de todos os processos que nós tínhamos nas nossas pastas, né. Eu sou favorável à desburocratização. Agora, nós não podemos confundir desburocratização com anistia, né? E nós não podemos, no afã de, anistiar todo o processo e anistiar toda e qualquer exigência para cumprimento da legislação ambiental, liberar ou para ampliação do desmatamento ou para não preservação daquilo que ainda deve ser preservado. Agora, eu concordo que tem coisas que precisam ser desburocratizadas. Precisam, né? Olhar para dentro da máquina e, de fato, desburocratizar, né? Está em voga a discussão da não ideologizar a política pública, seja ambientalista, seja... Enfim, eu acho que essa perspectiva é importante.
Mas os dois lados, de novo, precisam ser ouvidos, né? Por isso é bom manter o Ministério do Meio Ambiente, manter o Ministério da Agricultura e o Meio Ambiente e a Agricultura tentando equilibrar essas duas coisas. Desburocratizar naquilo em que não seja um problema para a proteção da biodiversidade do nosso país, né? Para cada palavra aos senhores vereadores. Com a palavra, o vereador Roberto Delfino da Silva. Senhor presidente, senhores vereadores, vereador Esther, público aqui presente, professora Jussara, professora Andréia, os alunos, Roberto Torciano, ex-vereador dessa casa, ex-vereador não, sempre vereador, né? Vereador João Castilho, meu amigo, companheiro, eu tive o privilégio de ser vereador com o doutor João Castilho, viu, Richard? Isso é privilégio. Vereador Benjamin, os demais aqui, boa noite a todos. Richard, eu venho a essa tribuna te parabenizar pelo trabalho que você tem desenvolvido, te agradecer também as idas, como a gente tem ido para Brasília, você tem nos recebido bem lá, tem nos auxiliado. E aqui, em São Paulo, Richard, como o presidente dessa casa sabe, nós temos socorrido aqui no INCRA, aqui em São Paulo, temos trabalhado com a Tânia, com o doutor João Castilho, que luta incansavelmente aí pelo Sindicato Rural, e a gente tem feito essa ponte aí, Richard, com o apoio seu, com o apoio aí do superintendente, né, do Alexandre, do Edson, que tem nos ajudado aqui, viu, Richard? Então, eu tenho sido esse ego aí no INCRA para abençoar, para resolver os casos aí dos nossos produtores rurais, com a ajuda aí do vereador João Castilho. Então, Hirsch, quero te parabenizar. Eu glorifico a Deus pela sua vida. Você ter avançado, está lá em Brasília, hoje está aí em vários países trabalhando. E nós, como penapolenses, ficamos muito felizes por assim, ter uma pessoa como você lá. Então, parabéns. Estamos aqui em Penápolis, hoje aí também no cargo de vereador, e a gente que está aí para somar. Então, parabéns, muito obrigado pela sua presença, e cumprimentar o vereador Tiquinho por ter feito essa moção. Essa moção veio em boa hora, e todos os vereadores daqui assinou, e assim, nós queríamos te homenagear mais ainda, pelo trabalho que você tem feito aí por esse povo. Eu só faço uma pergunta para você, Richard. Eu tive observando, eu não tive tempo de... Eu lembro que você fez uma palestra na FUNEP, né? Sobre a governança de terras no Brasil, né? Assim, eu queria te fazer uma pergunta. Como que você tem visto esse tempo, como é que você fala do avanço aí, do assentamento, agora para o futuro, com o novo presidente, qual que você vê? Ou a gente ouve tantas conversas aí, que isso não vai acontecer, que isso não sei o quê. Eu não sei o que você poderia falar nesse sentido. Como que você vê de agora para frente, em 2019, essa questão sobre os assentamentos, se vai acontecer, não vai acontecer, você que está ali mais perto ali. E que você poderia falar em números também para trás aí, como tem avançado aí nesse período que você está aí fazendo favor. Obrigado, Richard. Obrigado pelas palavras, meu amigo Roberto Delfino. Sempre foi uma satisfação estar organizando as agendas lá em Brasília e em algum momento não foi possível, né, atender, eu estava fora em outra missão. Bom, o país tem uma dívida ainda com a sociedade brasileira quando trata de reforma agrária. Nós tentamos evoluir nesse aspecto, mas a gente estava com a cabeça lá na frente, a tecnologia tinha chegado em outros países, mas aqui ainda não tinha chegado, então nós ficamos devendo essa. Creio que seja um papel fundamental aí para o próximo governo e os outros que vierem, que é o quê?
com essa característica que nós colocamos aqui, de um país que tem uma concentração de terra altíssima, que tem uma desigualdade enorme, tem uma demanda ainda por terra, é necessário que o Estado brasileiro apresente para a sociedade aonde as grandes áreas que não cumprem a função social estão concentradas, primeiro ponto, né? Em 88, quando você garantiu na Constituição que poderia, sim, haver desapropriação, mas que é condicionante e é o cumprimento da função social, né, cabe ao Estado brasileiro demonstrar isso. Então, nós temos um país enorme, com dimensões continentais, mas temos tecnologias hoje para, pelo menos, demonstrar territorialmente, primeiro, aonde estão essas áreas que não cumprem esses requisitos a partir de análise remota. Hoje é possível verificar, com cobertura de solos, algumas coisas nesse sentido, né? E, segundo, fazer uma análise sobre o desenvolvimento territorial das várias regiões do país e demonstrar onde, objetivamente, é necessário, estratégico, fundamental, reformar a estrutura fundiária. Porque a estrutura fundiária ali naquela região é necessária para o desenvolvimento econômico. Isso é importante, é um debate que precisa ser feito. É complexo, é difícil, mas precisa ser enfrentado, né? Aonde é necessário reformar a estrutura fundiária no nosso país? Quais regiões? E o porquê, entende? Onde tem maior concentração da agricultura familiar, não familiar, onde tem perspectivas de envolvimento desses assentados, que futuramente assentados estarão dentro de áreas reformadas, dentro da cadeia produtiva local, estudos mais complexos, não só atuar sob demanda, né? Há uma demanda de desapropriar a área X, a área Y, então vou lá e desaproprio e tal, mas fazer um estudo mais amplo a nível nacional e dialogar com a sociedade de forma transparente, falar, ó, nessa região, dadas as características regionais, dadas as condições que estão colocadas ali, é necessário operar um processo de reforma da estrutura fundiária, que é a reforma agrária, entende? Distributiva, ir lá, né, e fazer com que esses assentados se incluam nas matrizes produtivas locais. As perspectivas nesse aspecto, é o que eu disse, tem um ambiente muito nebuloso, a gente não sabe qual é o caminho que vai percorrer. Penso eu que reforma agrária, objetivamente falando, como historicamente o país operou, não vai acontecer. Creio eu que não vai acontecer processos de desapropriação, a não ser que seja uma coisa muito, né, grande, absurda, assim, escandalosa, né, porque nós temos uma perspectiva na legislação de expropriação de terra. A expropriação está vinculada ao narcotráfico e à produção de psicotrópico, né? Mas, fora isso, eu acho muito difícil avançar em que pese o Estado brasileiro precisa fazer essa discussão da evolução, da importância da reforma agrária, mas apontar aonde, como, porquê, de que forma vai operar esse processo de distribuição de terras no país. Francada a palavra aos senhores vereadores. Com a palavra, o vereador Rodolfo Valadão. Senhor presidente, demais vereadores, a todos que nos acompanham por algum meio de comunicação, a todos aqui presentes, meu boa noite especial. Já foram nominados todas as pessoas queridas que estão na tribuna. Uma boa noite também para os alunos do EJA. Está aqui num dia de aula. O Richard aqui está... Parabéns, Richard. Boa noite também, já entrando na sua... já te cumprimentando. E é bom estar aqui os alunos do EJA para ter um pouco de conhecimento nesse sentido aí, que está sendo uma aula para... não só para nós, vereadores, mas para todos que estão acompanhando a gente aqui. Eu ia fazer uma primeira pergunta para você em relação à fusão do meio ambiente com a agricultura. Você já emendou, já deu a sua opinião, que é a mesma, aliás, é a mesma opinião minha. Também tenho preocupações em, muitas vezes, vão extinguir ministério, vamos fundir ministério, às vezes o ministério, aquela pasta vira uma mini secretaria, igual você disse, um braço ali sem recursos, né? E realmente acaba um trabalho que foram feitos durante anos aí. E essa visão de território do nosso país é uma visão muito discutida há muito tempo. E eu acho que com a eleição do presidente Bolsonaro, isso aí tomou realmente uma perspectiva maior ainda. Eu também tenho preocupação em relação a isso. Eu acho que o Brasil é um país que tem muito a crescer, principalmente na área de agricultura, mas respeitando a nossa história, a nossa legislação, né, o que a nossa Constituição fala. Eu acho que o seu trabalho nessa parte aí pode nos dar um norte até bom para que a gente saiba a sua opinião também sobre isso aí. A gente sabe que a gente tem as reservas indígenas no nosso país. Eu gostaria da sua opinião nesse sentido de desmatamento, até onde o nosso país pode avançar nisso aí, respeitando o pessoal dos quilombolas, os índios,
as nossas reservas. Até onde a gente pode estender isso aí, como você disse, já tendo uma posição que eu acho que reforma agrária vai ser difícil realmente ter um crescimento, mas até onde a gente pode estender isso aí? Vamos citar aqui como exemplo os países como os Estados Unidos, há muito tempo eles já não crescem mais a área explorada deles, né? E o nosso país tem muita área, né? Mas, ao mesmo tempo, tem essa discussão até onde a gente pode crescer essa área produtiva, respeitando o que nossa legislação prevê e o que a gente tem que respeitar em relação a índios, quilombolas e tudo que a gente tem no nosso país. Um pouquinho da sua explanação em relação a esse sentido, aí, até onde a gente pode chegar nesse sentido. Obrigado, parabéns, viu, Richard, por tudo que você está fazendo, por esse trabalho internacional, levando o nome da nossa cidade, do nosso país, e saindo lá do nosso querido Ione Dias de Aguiar. Grande abraço, parabéns. Primeiro, nós tivemos uma evolução no país com a aprovação do Código Florestal, há alguns anos, que a legislação deixou bem clara quais são os critérios, né, para determinar o desmatamento e a recuperação daquilo que já foi desmatado no país. Nós tivemos um problema na Amazônia que, na década de 70 e 80, se determinou que o desmatamento possível lá nas áreas era de 50%, ou a reserva legal era de 50% das propriedades da Amazônia, né? E depois mudou a legislação, a reserva legal passou a 80%. Então, indiretamente, o governo submeteu aos produtores naquela região uma ilegalidade, porque ele teria que recuperar aí, né, parte daquilo que ele já tinha desmatado, porque ele tinha 50% de reserva legal, depois disseram que tinha que ser 80%, então ele só poderia produzir em 20%. Né? Mas está claro, a legislação é clara com relação a esse tema, especialmente nas zonas que devem ser mais protegidas da Amazônia, 80% de reserva legal, no Cerrado é 30% de reserva legal. Então, isso está bem claro ali. O que nós temos é que avançar no processo de monitoramento, acompanhamento e fiscalização daquilo que está previsto no Código Florestal. Né? E nisso a gente peca, em que pese o Brasil é pioneiro e se tornou uma referência internacional em aspectos de monitoramento. Eu tive, há uns 6 meses, em Bogotá, na Colômbia, numa discussão com a imprensa nacional lá, que era a revista Veja deles, que chama La Semana, e estavam eu e um outro convidado internacional do México, tratando exatamente sobre o processo de monitoramento, né? E a discussão é, o México tem nada de monitoramento, a Colômbia tem metade do seu território florestado, com proteção ambiental, mas por motivos óbvios. Por que a floresta é importante na Colômbia? Né? Onde se operam os laboratórios do narco, enfim. Ali tem as guerrilhas, tem o narcotráfico, tem os grupos paramilitares de direita, e boa parte usufrui, né, desse cenário de operação embaixo das árvores. As árvores são importantes. Né? Mas agora, o que está acontecendo? Nós estamos trabalhando na Colômbia. Né? Eu estou atuando lá agora, pelas Nações Unidas, dentro do Acordo de Paz, e dentro do Acordo de Paz, a política central é a restituição das terras aos campesinos. Só que restituir as terras aos campesinos e fazer o processo de regularização fundiária na Colômbia significa alterar a dinâmica do mercado de terras lá, aumentando o interesse do capital internacional, e o capital internacional, que entrava, vai desmatar tudo. E não tem uma política de monitoramento. Nós evoluímos na política de monitoramento com a aplicação do CAR, Cadastro Ambiental Rural. Nós temos mais de 450 milhões de hectares já cadastrados. Eu sou crítico em partes do CAR, não vou entrar no mérito aqui agora, né, da forma que ele foi concebido, da forma que ele está capturando as informações, mas é uma enorme ferramenta que nós temos no país para melhorar esse processo de monitoramento. E aí você coloca uma questão que é fundamental vinculada a isso, Rodolfo, que é como é que ficam esses direitos territoriais vinculados a essa temática. Existe desmatamento em reserva indígena, existe desmatamento em floresta nacional, em parque nacional, em reserva ecológica, pela falta de capacidade do Estado em monitorar esse processo. Né? Só que isso não significa que a gente tenha que reduzir direitos. Nós chegamos num ponto no país, nós temos que equilibrar a garantia dos direitos. De novo, reforçar isso. No Brasil, nós temos uma garantia de direito de propriedade que é constitucional, mas também tem uma garantia de direito territorial para indígena, para quilombola, que é constitucional. Nós conseguimos evoluir no processo de conciliação no país. Eu conduzi os processos de conciliação para territórios quilombolas com áreas militares, né, com a Marambaia. Estive na Marambaia 3 vezes, lá na Ilha da Marambaia, no Rio de Janeiro, onde nós estávamos construindo um submarino nuclear. Depois conduzi o processo de conciliação na base naval de Aratu, na Bahia, onde o presidente da República passa as férias ali, porque nós tínhamos territórios identificados sobre essas áreas militares,
E eu propus criar um novo artigo no comando legal que determinava essa garantia de direito territorial para dizer que o Estado reconhecia, sim, o direito territorial de 2x, mas, para fins de regularização do território para aquela comunidade, regularizava 1x. E assim, nesse processo de conciliação, sem ignorar o reconhecimento do Estado sobre aquele direito constitucional, mas garantia objetiva sobre o direito territorial naquilo que é possível, dada a conjuntura que nós temos na ocupação do nosso território. Nos últimos 500 anos, nós chegamos da forma que nós estamos aqui hoje, e não é possível, por exemplo, um território perto da minha casa, lá em Brasília, foi identificado, falei, não é possível, né, você desalojar um bairro inteiro, né, para dizer que ali vai ser um território agora. Né? Então, é necessário um processo de conciliação. Agora, também não é possível condenar aquela comunidade, criminalizá-la e dizer que ela que quer expulsar um bairro dali. Porque tem um órgão público que está dizendo isso aqui é seu território. Porque a Constituição manda esse órgão público dizer aquilo. É isso que tem que ser equilibrado. Né? Tem um comando constitucional, o Estado tem que cumprir, a comunidade está ali, ela é sujeita de uma política pública operada pelo governo federal. E ela tem que contribuir também com esse equilíbrio, né? Nessa perspectiva de conciliação. Então, nós temos que, isso, né? Equilibrar, reduzir aquilo que está garantido na Constituição e na legislação do Código Florestal, está bem claro para todo mundo. Francada a palavra aos senhores vereadores. Com a palavra, o vereador Antônio Fechacon. É esse o seu nome? Senhor presidente, vereadores, munícipe aqui presente e a todos que nos assistem por meio de comunicação. Né, senhor João, hoje o senhor vê, né, que valeu a pena, né, tudo aquilo que o senhor batalhou, o senhor, a dona Jacira, né, no dia a dia, aquela batalha com esses 4 meninos, né, estudando, dialogando, orientando, né, e às vezes eu via eles saindo para a escola e eu ia brincar, bagunçar, né, poderia ter seguido o caminho deles, né, mas Deus sabe todas as coisas, né, o importante é que aquela vilinha é abençoada, né, nossa Vila São Joaquim é uma vila muito abençoada, né, até esses dias eu estava fazendo a conta, saiu dali 6 vereadores, né, o Severino, né, que foi vereador, o seu Nico Leiteiro, né, também o Roberto Torciano, ex-vereador também, o Evandro, né, que está aqui também em São Joaquim, o Fabinho, né, e eu, o José Antônio Cabeça, né, Cabeça, né, Richard? Né? Então, é louvável, né, é muito gratificante, né, de ver o Richard, né, na posição que está, né, a gente agradece sempre a Deus, né, hoje que conheço a palavra de Deus, conheço o Senhor, né, e ter orado com meus amigos, né, aqueles que estão na frente da batalha, porque você está à frente da batalha, né, você tem levado o nome da nossa cidade, tem dado exemplo de vida, né, juntamente como o seu João ensinou você. Eu só louvo a Deus e agradeço, tá? Fiquei muito feliz de te ver aqui. Às vezes eu só ouvia de ouvir falar, né? As pessoas, hoje eu estou vendo, né, a sabedoria que Deus tem te dado, né, e eu peço a Deus que Deus continue te dando mais sabedoria ainda, né, para cuidar do nosso povo, cuidar da nossa terra, né, eu tenho certeza que está em boas mãos, né, e não só aqui, também no exterior, né, mas obrigado por ter vindo aí, explanado para nós, incentivado os nossos jovens, né, a estudar, a batalhar, né, porque tudo é possível, né, tudo é possível que crê. Né, eles acreditaram naquilo que o pai e a mãe ensinou para eles, o Roberto também, né, ensinou para os mais novos, né, e hoje estão aqui colhendo esses frutos maravilhosos. Né, continua assim, continua, né, nessa batalha aí, porque Deus ainda continua, vai ter coisas maiores ainda para vocês, não somente para você, mas para todos os seus irmãos e sua família. Né, e seria muito bom se a dona Jacira estivesse aqui, né, tá vendo o fruto dela aqui, né, que ela ensinou, batalhou, né, às vezes cortar a bengalinha ali, né, um pedacinho para cada um, né, para os filhos ir para a escola, né, seu João? A gente acompanhou tudo isso aí, a gente sabia como que é. Né, e obrigado. Eu queria dar eu nem trouxe aqui, queria dar um livro para você da história de Penápolis, né, que o Ricardo escreveu, o Cacá, né, do início da nossa cidade, né, até os dias de hoje, está ali relatado no livro, e eu vou te dar para você levar a história da nossa cidade onde você estiver. Tá bom? Obrigado a todos. Francada a palavra aos senhores vereadores.
Com a palavra, vereador Reginaldo Sacomani. Já liguei para o Rico e todo mundo está aqui. Fez essa assistida. Ó, tá vendo? Tem história, você vai ter que... Tá, Carlos. Boa noite, presidente Rubinho, minha diretora Bruno Marcos Ester, vereadores, público presente, Roberto Turciano, João Castilho, demais autoridades aqui, Kaique. Da mesma forma, trago aqui um abraço mandei a foto sua lá para a Célia, ela ficou toda feliz, né? A Célia é prima em primeiro grau do Roberto, do Richard, de todos. E a minha parte aqui, eu gostaria, como sempre o pessoal comenta, se o mundo crescer 10%, o Brasil tem que crescer a produção agrícola 20% ou mais para sustentar, na minha visão, que é o celeiro do mundo, na questão agrária. Doutor Renato, parabéns acompanhei o senhor nas eleições, pela Band, né, belas explanações, depois a gente vai consultar o senhor sobre a nova lei. Na questão agrária, vimos que se avançou muito pelos números que você colocou aí no trabalho que foi feito. O que você acha que faltou para o governo passado para melhorar a nossa produção agrícola, o incentivo agrícola? Porque eu vejo que, como eu disse, o país tem que ser industrializado, mas tem país que tem uma vertente agrícola. O país, pelo nosso tamanho, graças a Deus não tem tanta catástrofe. Por que o governo passado, agora nesse governo estão se mandando um monte de WhatsApp aí com reserva monstruosa de Nóbel, reserva de petróleo na divisa com a Venezuela, onde é um assentamento, você que viajou muito, não sei se isso é verdade, se é mentira, se é fake news, mas eu vejo que a parte agrícola, nós aqui em Penápolis estamos com a possibilidade, com a Bonolate, de voltar aqui a questão do leite. Essa visão lá de cima, que nós ficamos aqui no nicho penapolense, uma visão pequena, né? A parte, você que viajou o Brasil todo e viu a possibilidade disso, é real essa possibilidade do país se tornar? E o que é necessário, mediante legislação, para que se torne realidade isso? Essa é a minha dúvida, e aproveitando que você está aqui, conhecedor que é da parte agrícola, nessa questão de reforma agrária, e está lá no Ministério, teve na parte do governo, se na sua visão existe essa afirmação que as pessoas nos falam. No mais, parabenizar, a gente acompanha você, né? Até assustei, falei assim, o Tiquinho deu uma moção, falei assim, o Tiquinho não vai vir receber não, porque ele está lá no Equador, porque eu não estou enganado, que a Célia acompanha, né, pelo Facebook, vem ali mostrar para a gente, toda orgulhosa de fazer parte da família, isso é uma grata satisfação de estar na tua família também, pelo intermédio da Célia. Continuar nesse trabalho, Deus abençoe você e toda a sua família, a gente sabe que cada um do teu irmão tem uma função importante, né? É uma grande alegria para nós tê-lo aqui e fazer parte da família de vocês. Muito obrigado. Obrigado, Nardão, pelas palavras. E a gente aprendendo cada vez mais aqui também. Uma coisa simples, mas que eu não sabia, por exemplo, é o nome do Cabeção. Na hora que falou o nome do vereador aqui, eu fiquei olhando, né? Esse José Antônio, eu não sabia que o Cabeção. Perdão pela informalidade, mas pela amizade que a gente tem aí desde moleque, né? Essa questão que você coloca, Nardon, acho que primeiro um contexto internacional é importante a gente trazer. Nós temos 800 milhões de pessoas passando fome hoje no mundo. E o Brasil, ele tem uma grande responsabilidade em ser um grande produtor de alimentos. Só que a responsabilidade de produzir alimentos, aí nós vamos trazer também para a discussão o que se caracteriza como alimentos, né? E o que é alimento para ser humano e alimento para produzir mais alimentos, né? Por exemplo, metade da soja que se produz no país é para produzir ração para alimentar os nossos alimentos, né? Há uma análise feita nos Estados Unidos, por exemplo, que se os americanos deixarem de comer carne 2 vezes por semana, o impacto é semelhante à redução de 500 mil carros nas ruas de Nova York. Isso, do ponto de vista aqui ambiental, e uma análise sobre a evolução
da humanidade, que é natural, que ela vai se ampliar cada vez mais, nós vamos ter cada vez mais gente demandando proteína, e quanto mais a gente demanda proteína animal, nós vamos ter que produzir mais alimento para esses animais. Produzir mais alimentos para esses animais significa demanda por mais espaços para produzir esses alimentos, que, via de regra, é soja. Agora, para produzir soja de forma adequada, equilibrada, respeitando o meio ambiente, é importante que a gente evolua numa perspectiva de uso racional da terra. Né? Por exemplo, na Amazônia não é mais possível, né, conceber que você entre, ocupe, desmate e opere uma pecuária extensiva na região. E depois você entra com a soja e tal, que com a moratória da soja da Amazônia ainda não permitiu, né, entrar de forma, e depois teve o zoneamento da cana, que também não permitiu ampliar para aquela região. Então é necessário, nesse país, nós temos uma grande responsabilidade, sim. Agora, antes de pensar em ampliar por ampliar a produção de alimentos, nós temos que pensar em construir no país, com o próximo governo, com outros, enfim, a efetiva construção de zoneamentos ecológicos econômicos que aponte onde e o que nós vamos poder produzir no nosso país. Quais coisas são possíveis para garantir também o equilíbrio entre a produção de alimentos, entre o meio ambiente, entre o uso racional da terra e a garantia de direitos, né, para aqueles que têm direitos de explorar essa terra. Né? Agora, o que faltou para... O Brasil será a maior potência produtora de alimentos do mundo. Né? Nós temos duas grandes fronteiras agrícolas no mundo hoje, aqui na América Latina, pegando o Brasil, uma parte da Argentina e a África. A África, por não ter nenhum controle sobre a ocupação do seu território por estrangeiros, está sendo tomada. Os chineses estão entrando lá e produzindo e exportando para os países deles. Né? Para eles, aliás. Nós não queremos ter a mesma perspectiva aqui. Nós vamos assumir, creio, essa vanguarda de maior produtor de alimentos do mundo, só que nós temos que equilibrar também isso. Né? A gente não come só soja, em que pese a soja seja derivado, né, vários alimentos sejam derivados da soja, e metade da soja para produzir alimento para os animais que a gente vai comer depois. Né? Mas nós temos que avançar com a política de produção da agricultura familiar no país. Não é possível a gente conceber que um programa como o PAA, que é o Programa de Aquisição de Alimentos, como o Programa Nacional de Alimentação Escolar, tenha sido reduzido drasticamente em 2 anos. Isso é um absurdo. O agricultor familiar que não tem o poder econômico ali, ele vai produzir se ele tem garantia de compra. E a garantia de compra se dá através desses programas governamentais. E você fomentar que o agricultor familiar produza para gerar e produzir alimentos para a escola, que é o Programa Nacional de Alimentação Escolar, isso é fundamental, estratégico, entende? Para potencializar a produção de alimentos lá e cá. E ele vai produzir, de fato, alimentos, a variedade de alimentos. A gente sabe aqui como é que eram os sítios aqui no entorno e tal. Hoje é cana, né? Mas nós precisamos equilibrar essa balança também e promover esse processo de produção de alimentos pela agricultura familiar no nosso país. Avançou e evoluiu muito. Né? Acho que faltaram algumas coisas, claro que faltaram. E aí todo esse processo de conjuntura política, equilíbrio das forças lá em Brasília, governo de coalizão, enfim, tem uma série de fatores. Mas se olhar os planos safra na evolução orçamentária que nós tivemos, o gráfico faz isso, né, nos últimos 15 anos. São bilhões de reais foram investidos. Mas nós temos que trazer uma racionalidade no processo de produção de alimentos no país e equilibrar essa balança. A gente produzir soja e as commodities, chamadas commodities agrícolas, e a produção de alimentos para a agricultura familiar. Com a palavra, vereador Carlos Alberto Soares da Silva. Boa noite, senhor presidente, senhores vereadores, munícipes aqui presentes, amigos que nos acompanham por algum meio de comunicação. Nosso convidado, Richard, eu não tenho pergunta, vim aqui só no sentido de te parabenizar, dizer que nós, penapolenses, nos sentimos muito orgulhosos de ter filho ilustre igual você, trabalhando com excelência nacional, até a nível internacionalmente. Parabéns pelo trabalho e obrigado por ser um penapolense e estar sempre aqui em nossa cidade, ok? Obrigado. Com a palavra, vereador Esther. Boa noite mais uma vez, boa noite a todos. Eu quero dizer que você representa muito bem a frase do hino nacional que eu gosto muito. Verás que um filho teu não foge à luta. E eu acho que é isso que você tem feito. Obrigada por ser filho de Penápolis. Amém. Nós agradecemos. Richard, quiser fazer uma colocação final, a gente já está com o tempo já extrapolado, mas eu vou abrir 1 minuto para as considerações finais.
Primeiro, quero agradecer a Deus por estar aqui, a minha família, antes de mais nada, meu pai e minha mãe, que está aqui também, o meu irmão Roberto, que nos encaminhou por essa vida, né, seja no serviço público, na política, de uma condução transparente e ética. Meus outros irmãos que não estão aqui, dizer para os alunos que ainda estão aqui, os alunos do EJA que já foram, que tem aquela máxima do Benjamin Disraeli, que o Cortella tem usado muito nas falas dele aí, que a vida é muito curta para que seja pequena, né? Então, acho que a gente tem que investir naquilo que nós acreditamos e tentar enxergar o todo dentro daquilo que nós estamos fazendo, né? O todo que estou falando é o bem comum, o bem da sociedade, de forma ética e com honestidade, né? Voltando aqui, é impactante a gente ver que, na Casa de Leis das autoridades de Penápolis, a gente encontra, né, vocês estão encontrando eu sou penapolense, fui embora há 20 anos, mas eu volto e encontro amigos aqui também, né, amigos que estavam aqui na Câmara, outros amigos foram colegas lá da Vila São Joaquim, enfim, outros viraram parentes, e muito feliz com tudo isso, né? E, para encerrar, eu quero dizer que aquilo que eu disse, que fiz referências aqui das Nações Unidas, que são os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, né, das ODS, Penápolis é uma das maiores referências que nós temos no país, e eu diria que pelos países que eu tenho acompanhado, pode se tornar uma referência internacional de aplicação daquilo que está previsto nos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável do Milênio. Nós tivemos agora há pouco tempo ali no DAEP, fazendo circulando ali, o que existe aqui em Penápolis, só quem vai embora consegue olhar para trás, voltar aqui e enxergar o valor que nós temos agregado nessa cidade. Não é comum, não é trivial, não é pouca coisa o que essa cidade representa, o que foi feito aqui. Não é comum no Brasil uma cidade ter 100% de asfalto, ter saneamento básico como tem aqui, tratamento de lixo, né, coleta seletiva. Não é comum você agregar trabalhadores que eram catadores de lixo no lixão dentro de galpões para fazer uma coleta seletiva de lixo, você ter política para proteção dos mananciais, ter tratamento de esgoto como nós temos aqui, um sistema de ensino que se tem aqui para as crianças, o ensino básico. Então, assim, Penápolis é uma referência do ponto de vista ambiental, que é central nessa agenda do desenvolvimento sustentável do milênio, né, na gestão do seu território, não tem um déficit habitacional, tem bairros populares, habitação popular, e não é responsabilidade do governo passado, repassado, isso nós sabemos que tem uma trajetória de 30, 40 anos aí. Então, horta comunitária, eu estive na Venezuela em 2010, se eu não me engano, o central que se tinha lá, em todos os ministérios, a fazer com que as pessoas produzissem alimentos em hortas, em quintais sustentáveis. Penápolis tem horta comunitária na maior parte dos seus bairros, onde o morador vai lá produzir, a prefeitura fornece semente, água, não sei o que e tal, né? Tem estruturas atuantes, sindicatos atuantes, articulação institucional, participação em conselhos da sociedade, então participação social com política objetiva. Isso não é comum, não é trivial, não é pequeno. Só que nós precisamos superar as barreiras, nós precisamos falar sobre isso. Nós precisamos escrever sobre isso. O DAEP precisa ser enxergado lá fora, no cenário internacional. Nós precisamos fomentar isso, e creio que a Câmara de Vereadores, com a união de vocês aqui, a articulação de vocês, faz com que isso seja possível, em curtíssimo espaço de tempo, e no que for necessário, a gente apoie nesse processo. Todos nós aqui, Penápolis é uma referência internacional no que diz respeito à aplicação dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável do Milênio. Então, agradecer essa oportunidade, agradecer todas as palavras, agradecer a todos que estiveram aqui, aos ouvintes que estão até essa hora ouvindo, o doutor João, a Tânia, que participaram de todo esse processo, junto ao INCRA, o Renato, nossos amigos presentes, e, de novo, em especial, ao meu irmão e ao meu pai. Porque depois que a gente começa a estudar um pouco e ler lá, tem aquelas teorias do Isamitiba e coisa de teoria, sabe? Como é que você educa seu filho, como é que não sei o que, aqueles manuaizinhos. Eu comecei a ler aquele negócio e falei, pai, como é que meu pai fez, pôr parte daquilo que está previsto ali, mas não lia nada daquilo, meu pai e minha mãe. Então, uma pedagogia própria, popular,
né, em que levou eles a nos educar numa vila que a gente sabe que tinha um índice de violência altíssimo, né, Cabeção? A gente tinha alguns caminhos aí para os rumos, né, pesados aí enfim, do roubo, do crime, das drogas, e a gente teve ali, né, e graças a Deus, né, a gente conseguiu batalhar, trabalhar, não entrar por esse caminho mais torto da vida, e graças à educação do meu pai e da minha mãe, exemplar. Espero que a gente consiga levar isso para os nossos filhos, para as próximas gerações. Meus irmãos já estão levando, né? Então, muito obrigado, agradeço a Deus. Tiquinho, em especial você pelo requerimento. Nós agradecemos a tua presença, que muito nos honra, Richard, como penapolense, e parabenizar também por essa belíssima explanação sobre a política social da terra, que você trouxe com muita categoria, com domínio, conhecimento, com muita propriedade, né? E parabenizar também pela tua atuação a nível nacional e internacional. Que Deus te abençoe. E agora nós vamos abrir um momento para a entrega da moção, parabenizar também o vereador Tiquinho pela autoria da moção de congratulação. Solicito, então, que vá até a frente para receber a moção do vereador Francisco, que agradeço.